should, could and would. What's the difference between them? Bom, vamos entender aí qual a diferença de cada um. O could, ele pode expressar habilidades no passado. Ele é basicamente igual ao can, só que é o can no passado. Então, se você fala I can help, eu posso ajudar. I can help you, eu posso ajudar você. No passado, ficaria I could help you, eu poderia te ajudar, ou poderia ajudar você. Então, o could é o passado do can, grossamente dizendo. Agora, o would pensa como se ele fosse o ia no final do verbo. Então, você pode falar assim, correria, choveria. Então, esse ia é o would. Gostaria, leria. Como que ficaria no inglês? Então, você pode falar assim, eu leria. Você sabe que eu leio é I read. Eu leria, I would read. Eu leria. Esse would vai acrescentar o ia no final do verbo. I would read. Eu correria. I would run. Run é correr. Então, correr acrescenta o ia porque eu coloquei o would. I would run. E o should, ele serve basicamente para você dar alguma recomendação ou algum conselho. Então, você pode falar assim, você deveria estudar mais. O should significa deveria. Então, you should study more. Você deveria estudar mais. Então, essa é a diferença básica entre would, should and could. Ok, vamos falar um pouquinho mais sobre should, could e would. Como eu havia dito, should, ele expressa deveria. Ou seja, ele está falando aí basicamente como se fosse um conselho para a pessoa. Então, se formos escrever algumas frases para entender um pouco melhor, poderíamos falar assim: He should work more. Ele deveria trabalhar mais. Posso também falar assim: They should listen before speak. Eles deveriam ouvir antes de falar. Poderíamos falar aqui também I should study more English. I should study more English. Então, basicamente, esse é o should. A gente está falando aqui de verbos modais. Então, o próximo verbo modal aqui seria o could. Claro que existem outros, como may, might, must e por aí vai. Mas como a dúvida de um dos inscritos era essa, vamos trabalhar esses aqui. O could é o passado do can. E ele expressa a habilidade e poder. Então, eu poderia falar aqui assim: I can work 20 hours per day. Isso aqui é no presente. Agora, se eu quiser falar no passado, I could work 20 hours per day. Então, eu poderia trabalhar 20 horas por dia. Se me pagassem, por que não, né? Pagando bem, que mal tem. Então, o could, ele é o passado do can. Vamos fazer mais um exemplo? They could be more friendly. Eles poderiam ser mais amigáveis. Então, esse aqui é a função do could. Agora, o would, ele significa, a gente pode dizer que ele significa o ia
depois do verbo? Depois do verbo. Como assim? Vamos citar aqui alguns verbos, como study, que é estudar, run. É claro, temos que colocar o to study, to run, to stay. Vamos colocando outros verbos aqui. Enfim, o would, ele vai ser o ia na frente desse verbo. Então, eu posso falar assim: I study. Você sabe que é eu estudo. Eu estudo. Se eu colocar o would, ficaria I would study, que é eu estudaria. Porque o verbo study significa estudar. To study, né? Vamos deixar assim, to study. Significa estudar. E quando eu acrescento o would, estudaria. Então, essa é a função do would. Pratique mais alguns exemplos, pegue alguns verbos e coloque o would para entender melhor como que vai ficar essa frase. É basicamente deixando isso aí no passado. Então, pratique um pouquinho fazendo mais frases.